particularmente eu gosto muito, porque nós vamos falar da doutrina espírita e vamos falar desse livrinho aqui. Para quem não sabe, esse foi o primeiro livro que Kardec escreveu da doutrina. E eu comentei com o livro, porque dia 18 agora vai fazer 165 anos que existe esse livro. Esse livro sofreu pressões, ameaças. Esse livro, quando lançado, em 1857, há 165 anos atrás, depois de algum tempo, um bispo de Barcelona mandou incinerar, mandou queimar 200 exemplares em praça pública, porque ele dizia que isso era coisa do demônio, coisas desse tipo. E esse livro está aqui hoje, não foi queimado. E quando a comunidade espírita da França, porque Kardec era francês, ficou preocupado, poxa, o bispo lá de Barcelona queimou 200 livros, o plano espiritual falou para eles, não se preocupem, isso vai servir de propaganda no mundo. Quer dizer, teve muitos países que, quando souberam disso, queimaram. Por que queimaram 200 livros? Né? O que esse livro tem de ruim? Por que queimaram? E está aqui. Então, quando a gente tem a verdade, quando a gente tem aquilo que a gente chama de consciência moral do que nós estamos fazendo, nada impede. Nada impede. Você pode dizer, Paulo, mas o indivíduo pode ser morto, como os cristãos foram mortos lá na antiga Roma. Tudo bem, mas a ideia ficou. E nós, enquanto espíritas, sabemos que nós não morremos. Né? O que move é o nosso corpo, mas a nossa mente, nosso espírito permanece. E quanto mais ele é açoitado, o corpo, mais o espírito se eleva. É uma coisa incrível. É incrível. Muito bem, nós vamos até 8h15, 8h20. Ok. Então, eu gostaria também de falar, além do livro dos Espíritos, falar um pouco da reencarnação. Por quê? A reencarnação é, digamos, o ponto mais divulgado dentro do livro dos Espíritos. Porque, uma vez livro dos Espíritos, ele vai falar do mundo espiritual, vai fazer uma revelação. Então, ao fazer a revelação, automaticamente ele já nos remete à reencarnação. Porque o que é a reencarnação? É o corpo que morre, o espírito permanece, o espírito vai para um local que nós chamamos de erraticidade, e depois ele retorna num outro corpo. Então ele reencarna. Hoje a reencarnação é aceita por muita gente. Eu tenho uma pesquisa que foi feita pela Folha há uns 10, 15 anos atrás. E nessa pesquisa, 64% das pessoas que se diziam católicas, apostólicas, romanas, acreditavam na reencarnação. Coisa que a igreja não assume como uma realidade. Né? Então nós chamamos a reencarnação como um dogma. O que é um dogma? Algo que se declara, algo que se fala, mas não tem uma prova cabal. Né? Para nós espíritas, e para quem trabalha numa casa espírita, tem quase que uma consciência total dessa realidade, porque os trabalhos mediúnicos de uma casa espírita são feitos com médiuns que recebem espíritos e que falam conosco através desses corpos. Então, não há nenhuma dúvida. Quer dizer, para nós, falar da reencarnação é uma realidade. Mas tem alguma coisa assinada, a ciência? Não tem. Né? Mas existem relatos que dizem espíritos que viveram em tal lugar, e que tiveram essa atividade, e que se você for procurar na matéria, você vai encontrar isso. Quer dizer, a prova está aí, mas tem gente que quer pegar um aparelhinho, ligar e aparecer lá o papai, a mamãe, né? Quantos vêm na casa espírita e dizem assim, será que eu vou receber uma mensagem do meu pai, do meu avô, do meu filho, da minha irmã?
O Chico Kardec, o Chico Xavier falava para a gente que a ligação não tem daqui para lá, é só de lá para cá. Eles só falam conosco. Nós não podemos ter um diálogo, dizer, me chama um fulano aí, é diferente que você liga para uma empresa, me chama o Aderbal aí, meu filho, meu irmão, não. A comunicação é nesse sentido, né, das necessidades. Então o Chico, quando ele recebia, quando ele falava dentro das necessidades. Ali tinha 100, 200, 300 pessoas e alguns recebiam mensagens, nem todos recebiam. Essas mensagens que recebiam, geralmente eram mães desesperadas, pais desesperados, filhos desesperados, que precisavam de uma mensagem. E elas vinham quando a pessoa merecia. Então, o Livro dos Espíritos, eu disse, foi lançado em 1857, no dia 18 de abril. Ele foi lançado num período, isso é século XVIII, 1857 é século XVIII, num período muito conturbado. Então, eu vou dar uma pequena amostra do que era o século XVIII. No século XVIII, a Europa estava vivendo guerras para tomar posse de terras, para ganhar terras, né? Aqui na nossa América também acontecia isso. O mundo, de uma forma geral, ainda tinha essas guerras para ganhar coisas do outro, para tirar coisas do outro. Na época que eles chamam de o iluminismo, já existia, ele já estava avançado. O iluminismo era aquele período em que o ser humano, o homem, ele se achava o máximo, ele se achava muito inteligente. E de uma certa forma ele não precisava de Deus. Não, Deus, fica aí. Você não existe. Nós somos capazes de resolver nossos problemas. E isso em função do que já havia evoluído a ciência da época. Então os homens se achavam o máximo. Né? Quer dizer, não tínhamos ainda o que a ciência médica, por exemplo, hoje. Hoje, se eu sofrer um acidente e amputar um braço, leva esse braço no hospital das clínicas, algum centro, eles são capazes de recompor o meu braço, colocar, na pior das hipóteses, com alguns movimentos. Em outras situações, se eu não tiver o braço foi esmagado, eles colocam um aparelho, uma mão mecânica, um braço mecânico, que eu vou fazer o movimento. Quer dizer, olha o avanço da ciência. Mas nem por isso a gente não vai precisar de criatura. Entendeu? Então, outra coisa que bagunçava a Europa, a Europa era o continente mais evoluído, né? Tanto materialmente como de todas as formas, até moralmente. Na Europa já se fazia alguns tratados para que as crianças tivessem boas escolas, já se fazia exigia-se alguma coisa dos pais com relação aos filhos, né? Coisa que os filhos eram como se fosse um animalzinho, né? Os filhos não tinham a sua independência, digamos, respeitada. Os filhos eram um mandato mesmo pelos pais, né? E então, uma das coisas que sacudiu tudo isso foi a teoria de Darwin. Darwin foi o que criou uma teoria da evolução. Então, tudo evolui na natureza. E os animais evoluem, a fauna evolui, a flora evolui. E nós somos o resultado de uma evolução. Vocês podem ver em algumas casas que cuidam de animais, nessas veterinárias, às vezes tem o animalzinho assim, o macaco, o símio, e aí vem o homem. Quer dizer, a teoria da evolução. E isso foi uma loucura. A Igreja Católica desconjurou isso, eles falavam assim, eles falavam que eram hereges, quem acreditasse numa situação, nesse sonho darwinista, eles falavam que era um sonho, que Darwin era, sabe, tipo assim, o cara tomou umas a mais e começou a criar coisas. E não, né? Quem lê a teoria de Darwin, quem estudou a teoria de Darwin, vê o quanto ele pesquisou
sobre os animais. Ele, inclusive, teve no Brasil quando ele escreveu essa teoria, né? Mas então, essa teoria mexeu num aspecto muito importante do que era na época a força maior em termos de religião, que era a Igreja Católica, que era o poder romano, o poder de Roma. O que era? O mito Adão e Eva. Quer dizer, isso pegou Adão e Eva, cartão vermelho para você. Você não existe, você nunca existiu. E nós, espíritas, que estudamos a doutrina, as pessoas, mesmo que não sejam espíritas, pessoas que estudam outras religiões, pesquisadores, historiadores que estudam a humanidade, chegam à conclusão que realmente não existiu Adão e Eva da forma colocada. Né? Você pode dizer o primeiro homem, a primeira mulher, sempre vai existir numa evolução, mas na verdade, pelo que diz o Darwin, não houve um primeiro homem, houveram vários primeiros homens, várias primeiras mulheres. Por quê? A evolução se deu, né, em algumas partes. Ele acredita que o continente africano, que teve a primeira, recebeu a primeira legião, que ainda não eram quase humanos, enfim, que foi evoluindo até chegar ao ser humano. Né? A nossa América aqui, veja, nós temos 500 anos de Brasil, né? E existiam índios aqui, existiam seres. Aliás, é uma pena, né? Porque a gente tomou a terra dos índios e agora não quer os índios. Né? A gente acha que os índios não devem existir, né? Infelizmente. Mas então, a Europa, ela era o centro do mundo. Não é que ela se achava o centro do mundo, ela se achava, mas ela era. Era do ponto de vista científico, moral, enfim, intelectual, tudo, até financeiro. Tudo está no centro da Europa. Tem um aspecto que eu até anotei, eu pesquisei, achei muito interessante, a questão da química. A química, até o século XVIII, ela não existia. Foi com Lavoisier, em 1788, ele escreveu o Tratado Elementar da Química, Antoine Lavoisier, e foi um marco histórico da química. Então, a química passou a ser uma ciência. Antes de existir a ciência química, o que existia? A alquimia, existia a medicina, existia a farmácia, né? Existia aqueles que eram quase que como feiticeiros, que juntavam ervas. Os índios faziam isso com muita propriedade, fazem até hoje. Sabia das propriedades de algumas ervas, chás, né? Então, a química era isso. Hoje não. Hoje a química é uma ciência. Né? Basicamente, nossos alimentos, os alimentos industrializados, é a indústria química que domina toda essa área. Né? A parte, por exemplo, de perfumaria, de odores, é a química que faz os perfumes, faz a odorização, enfim, até a questão dos alimentos. Quando um alimento, vocês comem, as crianças gostam daqueles salgadinhos, no salgadinho, ele tem lá um sabor, esse sabor é feito quimicamente. Então a química está em tudo. Essas cadeiras que vocês estão vendo aí, tem um processo químico que numa máquina vai injetar e vai sair, vai fazer a injeção ou a extrusão e vai sair uma cadeira. Muito bom. Outra coisa que nessa época era muito forte é a questão dos gases. Foram descobertos os gases, o hidrogênio. O hidrogênio, um químico juntou ácido com metal e aquele vapor, aquele gás, ele denominou, deu nomes. Um outro, Joseph Priestley, ele era químico também. Ele isolou vários gases, o dióxido de nitrogênio, o óxido de nitroso, o dióxido de carbono e vários outros. Foi nessa época que surgiu as bebidas gaseificadas. Né? Hoje a Coca-Cola já não tanto, mas a Coca-Cola já dominou muito esse mundo. Ela é uma bebida gaseificada, né? Os refrigerantes, a maioria são gaseificados. Então, nessa época é que surgiu isso.
Estamos dizendo tudo isso por quê? Para mostrar o que era o mundo. Né? Então, o mundo, ele tinha, da mesma forma que ele tinha já algum conhecimento, ele era muito incipiente, por exemplo, na questão de saneamento básico. Quer dizer, se hoje nós temos no Brasil, se eu não me engano, 30, 40 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, né? Imagina como é que era naquela época. Bom, aqui no Brasil não tinha nada, mas imagina a Europa, né? Que era o continente mais evoluído. Talvez 10, 15% tivesse saneamento básico. Então, tudo que se fazia, tudo que se usava, as águas que se usavam, elas corriam na rua. E a gente sabe que isso traz doenças. Né? Então, nessa época, com esse cenário, o Kardec começou a trabalhar a questão do livro dos Espíritos. E ele, Kardec, na verdade, o nome dele era Hippolyte Denisard Léon Rivail. E por que ficou Allan Kardec? Porque quando ele terminou a obra, ele não quis assinar o nome dele. Ele era um professor, era um historiador, era vamos dizer assim, uma pessoa da ciência, e ele já havia escrito livros. Então ele não queria misturar um trabalho, que era um trabalho, vamos chamar religioso, doutrinário, né, com a função dele de professor. Então ele escolheu esse nome porque ele recebeu a informação que ele tinha sido como se fosse um sacerdote druida, que era uma região da França, né? E ele adotou esse nome, Allan Kardec, que era o nome que ele teve naquela encarnação. Então, com isso, não ficou a figura dele, como Léon Denisard, ficou Allan Kardec, e demonstra até demonstra uma humildade, dizer, não, essa obra, né, qualquer assinatura vale. E mais do que isso, ele costumava dizer que era a doutrina dos Espíritos, porque ele dizia assim, eu não fiz nada, eu apenas escrevi o que os Espíritos me falaram. Então, os Espíritos falaram de que forma? Kardec foi convidado em 1854, ou seja, 3 anos antes, ele foi convidado por um senhor Fortier para ver uma sessão de mesas girantes, mesas que falam, ele tinha esses nomes. Na França era muito comum, na época, que seriam os bares de hoje, os restaurantes, tinha lá um canto que as pessoas se divertiam. Então tinha uma mesa, as pessoas sentavam, punha lá algum copo, alguma coisa, e fazia pergunta e aquilo se mexia. Né? Então, como era uma moda, né? Kardec sabia disso, mas Kardec, isso aí é tudo, não existe, isso tudo é uma mutreta, enfim. Ele era bem incrédulo, não acreditava nisso. Mas o Fortier falou, olha, vai ver, porque tem respostas. Kardec foi, olhou, ouviu respostas, e ele pensou, ele falou, bom, uma mesa não pensa. Então, se tem alguém se manifestando, é um princípio inteligente, não é a mesa. Né? Eu faço uma pergunta para a mesa, e se aparecer alguma resposta de batidas, algo do tipo, não é da mesa. É algo que está se servindo da mesa, uma inteligência, para responder. E foi aí que ele começou a pesquisar. Então ele conheceu algumas pessoas que eram médicos, né, na época, não tinha esse nome, eram pessoas que recebiam. Inclusive 2 eram bem jovenzinhas, tinha 14 e 16 anos. Era a senhorita... Bom, ele teve dois, vamos dizer, médiums já mais adultos, que era a senhora Roger e o senhor Patier e a senhora Playmaison. Mas ele teve 2 meninas que, assim, era a Carolina e Julie Bourdin. Caroline e Julie Bourdin. Uma tinha 16 e outra 14 anos. Quer dizer, garotas de tudo, que sentavam e escreviam e enfim, passavam informações. Alguém, uma vez nos cursos, a gente dá o curso da doutrina, falou, mas por que uma criança? Por quê? A pessoa quer saber. Não tem explicação. A coisa é bem simples. Nós somos espíritos em evolução. Então, não importa se eu tenho 80 anos, se eu tenho 10.
Ele tem mediunidade, ela pode se manifestar. É claro que é muito difícil manifestar-se em pessoas muito jovens, por uma razão muito simples. Essa pessoa não tem uma condição adulta de entender aquela situação e poder ajudar as pessoas. Vocês sabem que há muitas pessoas que levam os filhos numa casa espírita porque os filhos são perturbados. E na verdade o que os filhos têm, às vezes, é uma mediunidade muito aflorada, e que ele vê espíritos e conversa com espíritos, e os pais acham que essa criança está maluca, e não é nada disso. Não é normal, não é o ideal para uma criança. Mas acontece, porque nós somos espíritos em evolução. Acredita-se que tem no planeta por volta de 25 bilhões de espíritos. Quantos encarnados nós temos? Quase 8. Ou seja, sobra aí um número de 17 bilhões que não estão encarnados, estão ali. Né? Imaginando que cada um de nós tem um espírito que é o nosso guia, o nosso anjo da guarda, então nós saímos em 16 que estão em atividade. E os outros? Estão parados? Não. O espírito não para, o espírito não dorme. Né? Então, essas coisas acontecem, existem, e não há motivo para ficar desesperado que uma criança tenha uma reação desse tipo. Então, o Livro dos Espíritos, só para a gente encerrar essa questão, ele é escrito em seriam 4 livros dentro desse. O livro 1 fala das causas primárias, né, da formação do espírito, das causas primárias, como que surgiram, e o universo, como se formou. O livro 2 fala do mundo dos espíritos e dos espíritos, propriamente dito. Né? O livro 3 fala das leis morais. Eu, particularmente, a parte que eu mais aprecio no livro dos espíritos são as leis morais. E o livro 4 fala das esperanças e consolações. As leis morais, eu queria só dar um adendo para vocês, são leis que elas não são, claro, Kardec descreve a lei, eu vou colocar uma ou duas para vocês, mas ela não tem como que eu posso dizer? Ela não tem uma parte material, ela não está materializada. Ela é fruto da observação. Por exemplo, existe a lei do progresso. Por que a lei do progresso existe e por que a gente acredita que da descrição de Kardec bate com o que a gente observa? Vamos lá. Como nós somos hoje, ano 2022? Como nós éramos há 300 anos atrás, 1800, 1900, 1822, 1722, como era o mundo? Progrediu ou não progrediu? Claro que progrediu, né? Como que era nós, como seres mesmo, com a questão de roupa, questão de asseio pessoal, questão de relacionamento, como é que era? Nós éramos mais tolerantes do que nós somos agora? Não. Nós éramos menos tolerantes, né? Nós éramos mais ignorantes. Hoje a questão do estudo está muito mais aberto para as pessoas, o estudo está muito mais difundido, né? Então a lei do progresso é uma coisa que você tem que observar. Ah, Paulo, mas tá aí, outro dia mesmo, na televisão, as moças agora dançam com pouquíssima roupa, cantam com pouquíssima roupa, quer dizer, a música, para ser ouvida ou para ser vista, a mulher tem que pôr pouca roupa e ficar se esfregando com uma outra pessoa para poder. Isso faz parte da evolução. Quer dizer, provavelmente a humanidade vai chegar uma hora e dizer, não, peraí, isso aí é uma tremenda de uma bobagem. E vai parar, as pessoas vão parar de querer assistir. Por que existe o Ratinho e outros programas que falam, matou o filho, queimou não sei o quê, nossa, aqui fez isso? Porque as pessoas querem assistir, as pessoas ligam a TV e assistem, porque se nós não assistirmos, a televisão não vai mostrar. Alguém pode dizer, Paulo, eu não assisto. Não, eu também não assisto, mas acontece que são 8 bilhões de pessoas, nós não somos os únicos, e essas pessoas gostam de assistir. Mas uma hora elas vão entender que isso é ruim,
Eu conheço várias pessoas que falam para mim, Paulo, depois que você falou que o noticiário, aquele noticiário que é bombástico, que é ruim, deixa o coração da gente dispara, eu parei de assistir, e você sabe que para mim foi melhor? Ótimo, porque eu não assisto. E eu recomendo às pessoas para que não assistam. Assista um jornal idôneo, um jornal que notifica, que informa, mas não aquele de espetáculo. Aquele que vai lá ao filme mostrar a coitada da criança toda cheia de hematoma. Ah, Paula, mas isso é porque acontece, existe. Ok, mas isso é uma forma de você mostrar isso. Você pode dar essa notícia sem ficar mostrando com imagens. Você pode dizer, olha, no bairro tal de São Roque aconteceu isso, e mais. Você pode inclusive dar notícia e dizer, vamos pedir a Deus, dentro do que cada um acredita, vamos orar para que isso não aconteça mais. Mas não, é um espetáculo sempre espetando, quanto mais melhor. Só mais uma lei. A lei da igualdade. Ah, Paulo, tem a música lá do carnaval que fala, a liberdade chegou, mas a igualdade não. Não tem? É um samba enredo aí famoso. A liberdade chegou, mas a igualdade não. Mas a igualdade não vai chegar. Vai. Sabe por que vai? Volta no tempo. Volta 500 anos, 300 anos, 400 anos, 200 anos, 100 anos talvez. 100 anos atrás, a mulher não votava. Era bicho. A mulher era bicho, não podia votar. Não, é burra, não sabe votar. Se bem que tem marido ainda que hoje acha que a mulher não deve votar, a mulher não deve tirar como é que fala, documento. Não, mulher tem que ficar em casa, infelizmente, né? Mas se você voltar no tempo, você vai ver que muito mais. Hoje as mulheres estão mais empoderadas, as mulheres estão assumindo cargos públicos, assumindo empresas. Eu conheço um monte de empresas que a CEO, que eles falam, que é a primeira pessoa lá, que seria o gerente geral, é uma mulher. Quer dizer, volta 150 anos atrás. Não tinha nada disso. Então, essa coisa da igualdade, ela vai acontecer. Não tem jeito. Tem a questão do racismo, tem a questão do preconceito, mas tudo isso vai diminuir. E as pessoas que ainda seguem nessa linha do preconceito, do racismo e papapá, estão com os dias contados. Elas não vão sobreviver, esses espíritos vão, talvez, sofrer na pele. Porque se eu rejeito o negro, talvez eu venha numa encarnação negro para entender. Talvez a filha que eu amo de paixão case com o negro, para que eu entenda. Cuidado com o preconceito. Ele vem e pega na testa da gente. Vem através da pessoa que você mais ama. Vem para você. Vem para sua família. Vem para cliente que você, aquela sobrinha que você adora de paixão, bonequinha, aí ela vai e casa com um japonês, e você odeia o japonês. Casa com um turco, você odeia o turco. Casa com um brasileiro, você é de outra raça, odeia o brasileiro. E é assim que acontece. Eu tive amigos que eram filhos de alemães, que os pais, de jeito nenhum, mas não podia casar, não tinha que casar com um alemão. Ela casou o primeiro casamento com um japonês de lá mesmo. E depois de, sei lá, 10 anos, né? Não deu certo, depois casou com um negro. Quer dizer, o pai ficou 25 anos sem falar com ela. Ai, que coisa maravilhosa. Ela era um bicho, né? Porque para eu ficar 25 anos sem falar com a minha filha, e quando estava no leito de morte, veio o arrependimento. Ele sofreu uma semana para morrer. Sofreu. Porque os médicos falaram, olha, não dá para dar mais remédio para ele, as dores que ele sente. Remorso. E pedindo perdão, e a mulher já não estava mais, porque a mulher é que sofria todas as pancadas, né? Porque ele proibia a mulher de ver a filha. Olha a ignorância!
Tudo bem, eu não quero vê-la, mas proibir a mulher de ver? Eu vi. Mas são espíritos que aprendem na dor. Eu proponho que nós aprendamos no amor, no entendimento. Ah, Paulo, mas você é perfeito? Ninguém é perfeito. Se está encarnado aqui, não é perfeito. Tem que se aperfeiçoar. Vai trabalhando e tem aí para aperfeiçoar. Muito bem. Nós estamos no horário. Eu vou só falar uma coisinha da reencarnação, muito rapidinho, porque a reencarnação, a gente sempre, quando comenta sobre ela, existem pessoas que falam, ah, Paulo, é dogma, mas a gente vai tentar dar vamos dizer assim, uma explicação um pouco mais profunda. Primeiro, a reencarnação é uma bênção do Pai, para que nós possamos aprender com nossos erros. Se eu cometi vários erros, eu acabei de citar aqui alguns, é justo que eu tenha uma oportunidade de me redimir. Então eu reencarno, né, e vou aprender. Aquilo vai ficar dentro de mim, aqueles erros, e eu vou aprender. A reencarnação ela é uma consequência da lei do progresso, que nós falamos agora há pouco. Porque você vai sempre ser do melhor. Ah, Paulo, mas aquele cara lá, ele é pior. Não, pior ninguém é. Ele pode estabilizar, estacionou. Né? Ah, mas o Hitler não. O Hitler fez o que ele fez, ele estacionou na sua evolução, no seu grau evolutivo. Então a gente pede para que venha Hitler, se reencarnou, não reencarnou, tenha uma oportunidade de crescer. Então, a gente, quando fala da reencarnação, e que cada um é um ser individual, cada um tem o seu caminho, a gente entende um pouco por que filhos, às vezes, detestam os pais. Pais, às vezes, detestam os filhos. Claro que eu não estou falando de regra geral, são exceções que acontece isso. Mas tem casos, e a gente na casa espírita tem casos terríveis de filhos que rejeitam os pais que rejeitam o filho. E não há um motivo, não há uma razão. Então, a explicação é, no pretérito, no passado, algo aconteceu e aquilo está tendo um resgate. Eu costumo brincar nas aulas da doutrina que, olha, se o casal não está bem, tenta se acertar aqui, tenta dar certo. Sabe por quê? Na próxima vem com um filho. E de filho a gente não separa. Marido e mulher a gente separa, mas filho não separa. Pode ser a relação pior que tem, mas separar não separa, está no sangue. Né? Eu faço essa brincadeira, mas no fundo é isso mesmo. Então, se eu tenho uma diferença com o meu marido, com a minha mulher, com o meu irmão, tem que me esclarecer aqui agora, porque isso eu vou para frente. Então, nós temos que sempre pensar em melhorar, né? E as encarnações nos dão essa oportunidade. E precisamos tomar sempre cuidado que há encarnações compulsórias. O que é uma encarnação compulsória? O espírito não quer reencarnar e ele é forçado a reencarnar. E às vezes ele reencarna numa situação muito difícil, ou de pobreza, ou de deficiência moral, ou de deficiência orgânica, né? Quantas pessoas já nascem com problemas graves, né? Então essa encarnação é uma encarnação compulsória. Nós assistimos uma menina que ia na casa do André Luiz, que ela tinha praticamente 11, 12 anos, e ela era desse tamanho, com os braços e mãos atrofiadas, ela não falava, ela ficava no berço, ela não sentava nada, e só ficava se mexendo assim, só isso. E ela, quando chegava a mãe, ela reconhecia a mãe dava alimento, quando chegava o irmão, dava alimento. Então a Casa do André Luiz fez um trabalho muito lindo com ela, e essa menina, com 3, 4 meses internada, ela passou a ser uma criança mais tranquila, ela não ficava mais se mexendo e rangendo assim os dentes, ela era calma, o semblante dela mudou. A mãe conversava, a mãe falou, ela nunca foi assim. Imagina,
aquele espírito como estava agitado lá dentro, porque é uma prisão. Você encarnar no espírito, imagina, praticamente sem os braços, sem as pernas, com um grau de idiotia, porque ela não tinha inteligência, né? Então o espírito está aprisionado, ele não consegue fazer nada, ele está preso naquele corpo. Muito bom. Nós vamos encerrar. Eu quero ler uma mensagem para vocês. Uma mensagem que eu gosto e que, de uma certa forma, sempre nos traz a possibilidade de uma reflexão. Chama assim, o título da mensagem, sabe? Chama Eu Faço Parte. Diz assim: eu faço parte da vida daqueles que têm amigos, porque ter amigos é ser feliz. Eu faço parte da vida daqueles que vivem rodeados por pessoas como vocês, porque viver assim é ser feliz. Eu faço parte da vida daqueles que creem que o ontem é passado, o amanhã é futuro, lá na frente, e que o hoje é um presente. E é por isso que nós chamamos de presente. Como se fosse uma caixinha bonitinha com lá assim, é um presente. O hoje é um presente. Cada momento que a gente vive é um presente que Deus nos dá. Eu faço parte da vida daqueles que creem na força do amor, que creem que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casada, sabia? Eu sou casada com o tempo. Ah, o meu marido é lindo. Ele é responsável pela solução de todos os problemas. Ele reconstrói os corações, ele cura as amarguras, ele vence a tristeza. O tempo. A minha filha mais velha é uma moça linda. Ela chama amizade. Ela é alegre. Ela brilha como o sol. A amizade une as pessoas. Nunca pretende ferir, mas sempre consolar. A minha filha do meio é a sabedoria. Culta, íntegra. Sempre foi a mais apegada ao pai. O tempo e a sabedoria sempre andam juntos. A menor, a caçula, é o amor. Ah, quanto trabalho ela me dá. Ela é teimosa. Às vezes quer viver em um só lugar. Eu vivo falando para ela: amor, você foi feito para viver em dois corações, não só em um. O amor é muito complexo, mas é muito lindo, é muito lindo. Quando ele começa a fazer os estragos e prejuízo, eu chamo seu pai, o tempo. Ele sai para curar todas as feridas que o amor abriu. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo, como eu disse, o pai dele, o tempo, que vai curar todas as feridas que ele abriu. Uma vez, uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa: todo final sempre é verdadeiro. Entretanto, se você não conhece a sua verdade, é porque ainda não chegou no seu final. Por isso, eu me atrevo a dar-te um conselho: acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, acredite na amizade, acredite na sabedoria e principalmente acredite no amor. Com certeza, um dia eu, a felicidade, baterei a sua porta. Tenha um tempo para os sonhos. Eles conduzirão o seu espírito para atingir as estrelas. E por último, uma frase de Deepak Chopra. Ele diz assim: ou você abre o teu coração hoje, ou algum dia um cardiologista o fará por você. Você não vai gostar nada disso. Muito obrigado por me ouvir. Tenha uma boa noite. Que Deus nos acompanhe.